Lucas capítulo 6, Evangelho segundo Lucas capítulo 6. Eu vou ler de 46 a 49. Depois lerei em Mateus também uma passagem que é paralela a esta. Portanto, em primeiro lugar, Lucas capítulo 6, de 46 a 49, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Agora, abram comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu vou ler de 24 a 27, os irmãos vão notar aí como foi que Mateus registrou isto que Jesus disse. Mateus 7, 24 a 27. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora, observem bem. O Lucas começou dizendo, no versículo 46, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Agora voltem para Mateus, para que entendamos isto aqui. Em Mateus, no versículo, capítulo 7 aí, versículo 21, 22 e 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É importante, irmãos, que liguemos estas passagens. Aqui em Mateus, Jesus disse a respeito daqueles que dizem Senhor, Senhor. No dia final, eles vão até dizer a Jesus, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E continua. Agora observem bem. Na sequência, agora voltando para Lucas, na sequência, Jesus disse a respeito daqueles que andam dizendo, Senhor, 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 Senhor. Agora, o Lucas diz assim, ele registra desta maneira, no versículo 46, Por que me chamais Senhor, Senhor,
e não fazeis o que vos mando? Notaram? O Lucas não registrou aquelas palavras de Jesus sobre o dia final. Mas, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. O Lucas não fez este registro. Por isso que eu estou fazendo questão de ligar o que Mateus disse para nós começarmos esta passagem registrada por Lucas. É como se Jesus estivesse dizendo, por que me diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí, continuando, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Notaram que interessante, que coisa curiosa. Aí vem o Senhor Jesus Cristo apresentando a realidade destas duas construções, que é o assunto nosso desta noite. As duas construções. Eu quero, meus irmãos, discorrer sobre a mais importante construção. Construção ou edificação. A mais importante construção. Eu fiquei pensando, meditando nesta passagem, as pessoas, elas ouviram isto de Jesus, que muitos se voltam para ele nestes termos, Senhor, Senhor. Milhões de pessoas estão agindo desta maneira. Aí Jesus usa a figura de duas obras, de duas construções, para explicar sobre as mais diversas pessoas que andam proferindo estas palavras, Senhor, Senhor, e no dia final ainda vão tentar explicar o procedimento aqui no mundo, dizendo, Senhor, mas em teu nome nós fizemos, em teu nome nós operamos milagres, em teu nome nós reagimos contra os demônios, em teu nome. Agora vejam as duas construções, para que entendamos isto aqui. Vamos ficar fixos aí em Lucas capítulo 6. Nós lemos lá em Mateus 7, não é? Mas vamos ver aqui de Lucas capítulo 6, de 46 a 49. Observem os irmãos que no versículo 47, Jesus disse assim, todo aquele que vem a mim, paremos, todo aquele que vem a mim, ele está se referindo às pessoas que se dirigem a ele, com palavras, ou pelo coração, pelas atitudes. Eu estou já adiantando isso para que entendamos esta verdade. Eu quero dizer, em primeiro lugar, sobre diversas motivações para se ir a Jesus. Diversas motivações. As pessoas querem ir a Jesus pelos mais diversos motivos. São motivadas por muitas coisas. Eu cito algumas destas coisas. A primeira, as pessoas querem ir a Jesus para encontrar nele alguma falha. Isso não é novidade. Nós temos na Bíblia procedimentos de escribas e fariseus que andavam procurando algum deslize em Jesus, para condená-lo. Os irmãos se lembram de vários quadros bíblicos mostrando isso. Eles estavam sempre, certa vez, até levar uma moeda romana ao Senhor Jesus Cristo, fazendo-lhe esta pergunta, Senhor, é lícito pagar imposto a César ou não? Olhem bem.
Foi quando Jesus perguntou sobre a figura daquela moeda e respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eles estavam sempre procurando alguma coisa para acusarem o Senhor Jesus Cristo. Então, muitos têm esta motivação. Quantas pessoas, meus irmãos, e eu já cheguei a conversar com algumas, leem a Bíblia para encontrar, com o objetivo de encontrar divergências. Leem a Bíblia com esse propósito, para poder lançar no rosto de crentes, lançar no rosto de cristãos. Você está crendo num livro que não é digno de confiança. E citam algumas passagens. Também há aqueles que são motivados a irem a Jesus, sempre notando aí o versículo 47, todo aquele que vem a mim. Eu estou falando de algumas motivações. Há aqueles que são motivados a irem ao Senhor Jesus Cristo para admirar os seus ensinamentos. Admirar. Eles ficam fascinados com os ensinamentos de Jesus Cristo. Não sei se há alguém aqui no auditório, mas eu digo com muito respeito, eu cito os espíritas, os kardecistas, como eles gostam de admirar os ensinamentos de Jesus Cristo. Como eles gostam de falar bem dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tem uma admiração. Citam várias coisas de cor. Desse, segundo eles, desse espírito evoluído. É assim que eles chamam o Senhor Jesus Cristo. Mas há um terceiro grupo que são aqueles que são motivados a irem a Jesus para receber algum benefício. Algum benefício. Tem alguma coisa errada na sua vida, alguma coisa estragada, alguma deficiência. Então, eles querem, de alguma forma, se aproximar do Senhor Jesus Cristo para receber um milagre. Nós temos na Bíblia vários exemplos disso. Hoje mesmo nós citamos aqui na escola dominical, o próprio Jesus dizendo: vós me procurais, porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus estava sendo procurado porque Jesus, não fazia muito tempo, havia realizado o milagre da multiplicação de alimentos. Então eles estavam indo, seguindo, procurando Jesus por algum benefício físico. Há muita gente assim hoje. Esse grupo é muito grande. Procuram, vão à igreja, leem a Bíblia, pedem orações, fazem uma série de coisas em troca de alguma experiência miraculosa, sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. Mas louvado seja o Senhor, que há aqueles que são motivados pela ânsia de salvação. Ânsia de salvação. Querem. Eles sentem necessidade de uma nova experiência. Sentem necessidade de uma experiência transformadora. Eles não estão atrás de uma cura, atrás de uma solução de problemas, atrás de melhorias financeiras. Eles estão querendo o alívio, o refrigério espiritual. Esta sim. Esta é a razão pela qual Jesus veio. Eu vou repetir o que eu já disse muitas vezes aqui. Jesus curou enfermos, mas ele não veio com este propósito. Jesus resolveu problemas, mas ele não veio com este propósito. O propósito da vinda de Jesus foi buscar e salvar o que se havia perdido. Foi curar a pessoa espiritualmente e devolver a sua vida perdida lá no início, lá no jardim do Éden. Aquele malfeitor que estava crucificado, também lá no Calvário, ele se dirigiu a Jesus. Um queria que Jesus descesse da cruz e também tirasse os dois da cruz.
estavam atrás de algum benefício físico. Mas o outro não. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse estava pensando na alma. Não estava pensando em continuismo da vida aqui. Ele estava pensando na entrada dele lá na mansão celestial. Outro que eu poderia citar aqui, que me tranquiliza o coração em dizer, foi Nicodemos. Naquela noite, ele foi procurar o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nenhum receio em dizer que havia uma fome de Deus naquele coração. Havia um desejo. Nós cantamos aqui no início, foi projetado aqui, sede de Deus, sede. A alma não se satisfaz enquanto não se dessedenta em Jesus Cristo. Só nele. Portanto, meus prezados, há as diversas motivações. Cada um deve responder para si mesmo. Por que eu procurei a Jesus? Por que eu ando à procura de Jesus? O que eu quero de Jesus? É importante que cada um tenha de si mesmo esta resposta. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu vim à igreja hoje? Mas, meus irmãos, o texto está falando de construção. Construção. Eu estou usando as primeiras palavras do versículo 47, quando Jesus disse: todo aquele que vem a mim, que vem a mim. Então nós procuramos citar aqui várias coisas que motivam a pessoa, que levam a pessoa à presença de Jesus, a algum contato com Ele, alguma experiência com Ele. Agora eu quero dizer aos prezados irmãos, que o ser humano, durante o seu tempo aqui no mundo, ele está num processo de construção. Vamos ver se eu consigo deixar claro isto. Todos, cristãos e não cristãos, todas as pessoas de todas as raças, de todas as origens, estão em processo de construção. No dia a dia, a parte moral, a parte sentimental, a parte espiritual, não estou pensando na parte física, está neste processo de construção. Cada dia está fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, fazendo uma boa construção ou fazendo uma má construção. Observem bem isto, esta figura de linguagem que eu estou usando. Estamos construindo. Um dia haverá prestação de contas da construção aqui realizada. O que foi edificado? Como foi edificado? Os irmãos estão percebendo que estamos dentro do assunto de duas construções, duas qualidades de construções. E meus prezados irmãos, quando se aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, então se inicia a mais importante construção. Começa-se a edificação mais cara, mais gloriosa que há. As construções nossas na área profissional, na área educacional, na área familiar, na área financeira, nada se compara a esta construção, que tem o seu início com o novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abram em Atos dos Apóstolos, vale a pena ver este versículo, capítulo 9. Atos capítulo 9. Depois vamos continuar lá com Lucas. Atos capítulo 9, falando sobre os primeiros cristãos, a palavra igreja aí,
está no sentido de gente e não de casa. É gente. Vejam comigo o versículo 31, Atos 9, 31. A igreja, gente, na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Notaram a palavra? Edificando-se. Está falando de construção, mas não é de coisas materiais, é de gente. Eles que já tinham o Senhor Jesus como seu Salvador, agora eles estavam num processo de edificação, de crescimento. As pessoas procurando se edificar. Isso é importante para o contexto do nosso assunto. Mas, meus irmãos, se eu disse no início sobre diversas motivações que levam a pessoa a ter algum contato, alguma experiência com o Senhor Jesus Cristo, e eu disse que esta preciosa construção começa com a aceitação de Jesus Cristo como Salvador, eu agora insisto com esta realidade da construção confiável. O texto fala de duas construções, uma foi confiável e a outra não. Estão lembrados? Veio chuva, veio enchente, uma caiu, a outra não. Estão percebendo aí? Estas edificações. Diz o texto, vindo a enchente. A passagem diz que aquela enchente na primeira construção, olhem bem o finalzinho do versículo 48. Arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Não a pôde abalar. Eu vejo uma profundidade nisso aqui. Nós estamos falando sobre construções. Já vimos tanta gente se abalar. Já vimos tanta gente se desmoronar. Aliás, no governo está numa fase de desmoronamento agora, não está? Agora, cada dia a gente assiste na televisão alguém que se desmoronou, algum império que caiu. Então, hoje é comum. São vidas, pessoas importantes, construções mal feitas, construções que não aguentaram os exames, as provas. Estamos em processo de construção. Aqueles não salvos estão naturalmente nesse processo de construção. Os cristãos estão nesse processo de construção, seguindo a planta, seguindo as orientações. Os outros não têm, os outros não sabem o que é isto. Aqueles que são de Jesus sabem. Meus prezados irmãos, estamos neste processo. Agora, eu quero que abram na primeira carta aos Coríntios. Vejam aí, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 10 em diante. Olha o que Paulo disse. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, o alicerce, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, falando sobre pregadores. Paulo lançou, pregou o evangelho, iniciou, outros pregadores foram surgindo. Agora, porém, cada um veja como edifica. Cada um. Continuando, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, outro alicerce, além do que foi posto, o qual
é Jesus Cristo. Agora está ficando mais claro para nós. O alicerce é Jesus Cristo. Estamos edificando. Contudo, versículo 12, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Olha bem, ele ilustra com vários tipos de materiais nesta edificação. Versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Podemos parar aqui. Fala de ouro, fala de prata, fala de pedras preciosas, fala de madeira, fala de feno, fala de palha. Não precisamos dizer aqui o que passa pelo fogo e se acaba e o que permanece, aliás, se purifica mais ainda. Então, meus prezados irmãos, esta construção que Jesus disse que não foi abalada pela enchente, Mateus fala de fortes ventos, tempestades. Esta construção que não foi abalada, que não sofreu trinca, que não rachou, esta construção foi bem feita. Esta construção resistiu às situações aqui no mundo. É importante entendermos isto. Todos, sem exceção, estão sujeitos às enchentes. Todos. Não cristãos, cristãos sérios, cristãos relaxados, todos estão sujeitos às enchentes. Agora, na época das enchentes, é que vamos perceber como foi a edificação. Se não houver enchente, se não houver vendaval, se não houver forte vento, não tem jeito. Vai tudo permanecer direitinho. Então, quando vem as tempestades, é que se conhece a construção. Como aquela casa foi edificada. Como ela subiu. Meus irmãos, ao longo da nossa vida, se fizermos um autoexame, quantas vezes tivemos que reparar trincas na nossa vida, na nossa moral, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos. Quantas trincas, quantas rachaduras, quantas coisas. Agora, reparar trincas é uma coisa. Desmoronar, cair tudo é outra bem diferente. Eu fico pensando, meus irmãos, quando Paulo fala a respeito da base, do alicerce, do fundamento. Ele está nos mostrando sobre a parte mais importante de qualquer obra. Onde foi feito, o que fizeram no início. E já observaram, nós temos aqui construtores, não se vê fundamento. Depois da construção feita, só se for perguntar quem fez. Só se pedir a planta, quantos de profundidade, onde é que foram as estacas, quantos metros elas desceram. Só se perguntar, mas ninguém que está passando aí pela calçada, os transeuntes não sabem. É uma parte invisível. O Senhor Jesus Cristo na minha vida, Ele é invisível. O fundamento é invisível. Mas eu vou exteriorizar, se há este fundamento, nas horas das enchentes. Eu vou mostrar este fundamento nas horas difíceis, nas épocas difíceis. Porque não cairá
não cairá. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Cada rugido, cada fúria, ele está procurando. O objetivo da enchente aqui, no texto, é derrubar a construção. O propósito do maligno é nos abocanhar. É tirar de nós a alegria, tirar a paz, mexer conosco, desestruturar a nossa vida. Este é o propósito dele, meus prezados irmãos. Pedro, o apóstolo, ele deu uma cambaleada. Os irmãos se lembram que ele negou o Senhor Jesus Cristo. Ele disse àquela criada, ele disse aos outros depois, eu não conheço este homem. Em outras palavras, eu não quero me comprometer. Já pensaram? Logo Pedro era uma das colunas. Mas a construção dele estava na rocha. Ele logo chorou de arrependimento, buscou o perdão, acertou a sua vida com Jesus Cristo. E nós vimos mais tarde quem foi Pedro. Como foi a sua vida até o fim, aquela firmeza dele. Meus prezados irmãos, como está a nossa construção? Como está? A primeira pergunta é esta: qual é a base? Qual tem sido a base? Quem é o alicerce da nossa construção? Quem é? O apóstolo Pedro fala da pedra, a pedra angular. Esta pedra é Cristo. Ele coloca esta pedra ali como uma base segura, inabalável, verdadeiramente confiável. Ele coloca, o apóstolo Paulo fala, o fundamento é Cristo. Então, se nós estamos construindo sobre Cristo, nós somos dele. Ainda que enfrentemos as dificuldades da vida, mas somos dele. Ainda que venha lá de vez em quando um cambalear, um tropeçar, mas somos dele. Somos dele. Nosso futuro está garantido. Agora, se estamos construindo sobre qualquer base, ou nenhuma base, o texto fala construção na terra, não abriu vala, não fez alicerce, não se preocupou em preparar para subir as paredes, pode esperar que vai cair. Se não cair aqui, cai na eternidade. Não vai resistir. Não vai resistir o dia do juízo. Não vai resistir o dia em que se deparar com o grande e eterno juiz, para fazer os acertos. Como foi a construção, como foi a vida aqui. Repito, todos estamos construindo, todos. É necessário que haja um reconhecimento desta construção. Haja um reconhecimento. A casa é a nossa vida, é o nosso viver. Não estou pensando em coisas materiais, é o nosso viver, é a nossa formação. Formação, que só termina com a morte. Crentes e não crentes. Estamos em processo de formação. Agora, meus prezados, eu fico pensando nesta construção confiável. Esta que nós temos certeza que permanecerá. O alicerce, a base, não foi filosofia, não foi religião. O alicerce não foram os bons propósitos, simplesmente. O alicerce não foi igreja, não foi pastor, não foi mensagem, por muito boa que venha a ser. O alicerce foi Cristo. Esse é o único alicerce que não se abala com nada. Aí nós temos o apóstolo Paulo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Temos no Velho Testamento o Jó,
enfrentando as piores tempestades que o ser humano pode enfrentar. Mas ele tinha um alicerce que era Jesus. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Está lá em Jó 19. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha esta convicção. O alicerce de Abacuque, o profeta, que nós já citamos muitas vezes, que está no capítulo 3, também era o Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Viram, meus irmãos? Tem gente que parece que está confiando em areia movediça, está confiando em tantas coisas inconfiáveis. Não há sustentabilidade em nada, em nada. Meus irmãos, não há sustentabilidade na profissão, na sua cultura, no seu emprego, no seu dinheiro aí aplicado. Não há confiabilidade. Os irmãos sabem melhor do que eu sobre isto. Não há. Aqui no Brasil, quantos já se suicidaram por causa de desmoronamento? Confiavam tanto naquela empresa, confiavam tanto naquele dinheiro que ficou reservando aí a vida toda, confiavam tanto, e de repente, tudo foi por água abaixo. E as pessoas não aguentam, não aguentam. Estava lendo hoje uma reportagem a respeito de adolescentes aqui no Brasil, que estão se expondo através desses meios de comunicação tão modernos hoje, estão se expondo, e a exposição se torna tão aberta para todos, que está havendo um grande número de adolescentes suicidando, não aguenta mais a pressão, não aguenta. Eu li agora à tarde isto, não estão aguentando as pressões, se expuseram tanto, mostraram todo o corpo, e milhares de pessoas passaram a ver nos aparelhinhos, não aguentaram mais a pressão, deram fim às suas vidas. E é desse jeito, é assim que está indo, é assim, não há estrutura, nada que ofereça confiança, só Cristo, exclusivamente Cristo é que pode. Aí sim, aí nós vamos poder dizer: eu sei em quem tenho crido. Ele me sustenta. Eu não estou pondo a minha confiança em qualquer outro. Eu estou pondo a minha confiança em Jesus Cristo. Amém.